né, Deus me iluminou como Ele sempre faz na minha vida. Chegando lá, assim, quando eu cheguei, passei com uma médica, um amor de pessoa mesmo. E aí ela pegou e falou assim, só de olhar pra minha cara, só de me olhar, ela pegou e falou assim: mãezinha, eu acho que você está com colestase gestacional, né? Mas assim, eu vou pedir o exame de sangue pra estar confirmando, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Ainda mais devido aos sintomas que você tá falando que você está tendo. E aí, beleza, peguei, fiz o exame de sangue e tudo, e só ia ficar pronto de madrugada. Eu e meu esposo, a gente até tentou esperar, só que chegou uma hora lá que o sistema caiu, enfim, tava demorando muito. E aí eu fiquei então de voltar no outro dia. E aí nisso eu fui falar com ela, falou assim que eu não ia conseguir esperar pelo exame, mas que no outro dia eu ia estar indo lá. E ela falou assim: olha, pelo amor de Deus, você volte mesmo, porque é muito sério mesmo. Essa doença é tanto um risco para você e para a vida do seu bebê. Então você volte aqui amanhã sem falta. E eu fiz isso mesmo. Então a gente veio para casa, e aí quando foi de manhã, no outro dia, às 7 horas da manhã, eu já estava lá no hospital. Só que aí não era mais ela que estava lá, né? Porque ela estava sendo a plantonista da noite. Só que ela já tinha deixado o meu caso pra médica que ia assumir no outro dia de manhã. E assim, quando eu cheguei lá, foi realmente diagnosticado que eu estava com colestase gestacional. Eu pesquisei aqui na internet e vou mostrar pra vocês o resultado. Porque até então a gente fica pensando o que é a colestase gestacional e o que pode causar colestase gestacional. Bom, aqui, pra vocês verem como eu sou abençoada para não falar outro nome. Vamos lá, ó. Colestase hidrahepática da gravidez, também conhecida como colestase da gravidez, colestase gravídica ou colestase obstétrica. É uma complicação que pode surgir no terceiro trimestre de gestação e acontece cerca de 1% das grávidas. Você vê, né? De 1% das grávidas, eu fui a sortuda que peguei essa colestase. E aqui, ó, eu coloquei assim, as causas. Então, assim, senti coceiras, que eu sentia muita coceira nas mãos durante a gravidez, pode ser sinal de colestase gestacional, também conhecida como colestase hepática da gravidez, uma doença em que a bile produzida no fígado não consegue ser liberada no intestino para facilitar a digestão e acaba se acumulando no corpo. É assim, é muito complexo para entender, né? A função da bile, o que causa, enfim. Mas os sintomas são esses. Então, você que está grávida e que pode estar sentindo esses sintomas, vá diretamente ao médico. Vá. Porque, assim, depois que eu fiquei sabendo que era colestase, eu fui pesquisar. Porque hoje em dia, gente, o Google é tudo na nossa vida. E teve algumas pesquisas que é bem clara. Essa colestase, ela pode colocar em risco tanto a vida da mãe quanto a do bebê. E que se ela não for tratada a tempo, o bebê pode até nascer morto. Então, para você ver assim a situação, o risco, o grau de risco que essa doença é. E assim, graças a Deus, ele colocou essa médica na minha vida, que descobriu a tempo. Eu tava com 7 semanas, né? E aí, então, de imediato, eu já fiquei internada, porque eles queriam fazer o quê? Queriam fazer um parto de emergência. Na hora, meu coração disparou, fiquei nervosa, não sabia o que pensar, o que fazer, e eu tava sozinha, porque o meu marido tinha ido trabalhar. Na hora eu liguei pra ele chorando, né, falando assim que eu tava com uma colestase e que ia ter que fazer uma cirurgia de emergência, porque a gente sabe que a gente, assim, na gravidez, a gente quer que o nosso bebê nasça saudável e que ele venha no tempo dele. Então pensa, você chegar no hospital, falar que você tá com uma doença que pode causar a sua morte e a morte do seu filho, e que se você não fazer um parto de emergência, os dois podem morrer. Então, assim, foi um baque muito grande. E aí, então, eu fiquei internada. E aí, o meu convênio é da Mil, né? Então, a Mil, ela atende as redes parceiras. Acho que é isso. Eu não tô sabendo explicar, mas acho que é isso. E aí, nesse convênio que eu tava no Santa Helena, eu não podia ter o meu bebê lá, porque a neonatal tava cheia. E o ideal seria eu realmente para
pra 1000, pro hospital que atende diretamente a 1000. Só que aí eu fiquei a primeira noite desse hospital. Elas me deram 2 injeções pra fortalecer o pulmão do meu bebê. E aí eu passei a primeira noite lá. E aí, como eu falei, né, a neonatal tava muito cheia, e assim quando o neném nascesse, ela falou que ele ia precisar ir pra neonatal, então ela achava melhor pedir a minha transferência. E então, quando foi, acho que foi de madrugada, acho que foi umas 2 horas da manhã, acho que foi umas 2 horas da manhã, ela saiu a minha transferência pra mim lá pro Hospital da Luz, que fica no centro de São Paulo, na Vila Mariana. Então, mandaram a ambulância aqui pro Hospital de São Bernardo para me transportar lá pro Hospital da Luz. E aí eu peguei, fiquei lá, chegando no hospital, removeram o acesso, colocaram um novo acesso, repetiram novamente os exames. Nesse hospital eu fiquei internada, gente, que eu não me recordo. Eu não lembro se foi a semana inteira. É que eu não me lembro de fato os dias da semana. Mas eu não lembro se eu fiquei uma semana corrida no Hospital da Luz, ou se eu fiquei de cerca de entre 4 dias, eu não me recordo agora, mas eu fiquei uma semaninha. E aí, chegando lá, eles repetiram novamente todos os exames e tudo. E aí, o que eles chegaram à conclusão? Assim, os meus exames de vias biliares estavam muito altos. E sempre eles estavam também fazendo o exame na Isabela, fazendo ultrassom, fazendo batimento cardíaco e tudo. E assim, graças a Deus que com ela não estava acontecendo nada, ela estava super bem, né? Com ela, a gestação estava evoluindo super bem. O problema mesmo era comigo. Então assim, como eles viram que com a Isa estava tudo bem e o problema maior era comigo, no meu fígado, então eles chegaram à conclusão que o quê? Que eles não iriam fazer o meu parto, que eles estavam tentando segurar, eu tava de 37 semanas, eles queriam tentar segurar até 38, 39 semanas, até 39 semanas, né, que seria o ideal. Porque, de acordo com os exames, elas viram que tinha condições. Então eu fiquei internada e comecei a tomar remédio. Esse remédio que eu comecei a tomar é que nessas horas a gente dá um branco. Até o final do vídeo eu lembro. Comecei a tomar esse remédio pro fígado. Que é um remédio muito forte mesmo. E aí, com a alimentação também que a gente recebe no hospital, que é completamente diferente do que em casa, né? Menos sal, enfim, tudo saudável. Então aí eu comecei a tomar esse remédio. Eles começaram a me dar para poder controlar essa minha a bile do fígado. E a alimentação do hospital, os exames, eles estavam moderados, estavam controlados. Então, assim, os exames estavam controlados e, graças a Deus, com a Isabela estava tudo bem. Então, se eu não me engano, acho que eu fiquei, sim, uma semana corrida no hospital, internada. E aí, gente, o pior, que eu ia... Isso foi uma semana assim. Até porque foi uma semana? Porque no domingo ia ser Dia das Mães. E eu tinha marcado para fazer o meu chá de bebê. Né? Claro que antes de acontecer isso, eu não sabia que isso ia acontecer. Já tinha a data prevista pro meu chá de bebê. E aí eu ficava na dúvida, e agora? Será que eu desmarco? Será que eu não desmarco? Eu cancelo ou não cancelo? Porque eu tinha esperança de sair. Porque já como ela falou que ia tentar segurar a minha gravidez e que eles estavam conseguindo controlar, então provavelmente eles iam me dar alta, porque eu estava tomando remédio. Então eu fiquei naquele impasse, cancelo ou não cancelo, cancelo ou não cancelo. Enfim, não cancelei. E aí eu tive alta na sexta-feira, porque estava tudo bem. Aí ela falou assim, olha, a gente conseguiu controlar, a gente vai te dar um remédio pra você tomar a medicação. Ursacol. Ursacol é o nome do remédio que eu tomei lá no hospital. Ursacol. E aí então eles me deram esse Ursacol pra poder controlar a bilirrubina e uma alimentação leve em casa. Então aí ok, eles me deram alta na sexta. Aí no sábado eu confirmei, né, os preparativos para chá de bebê no domingo e tudo bem. Só que aí, igual quando eu tive alta do hospital, quando foi, acho que no sábado, gente, no sábado as coceiras voltou. Assim, eu já estava com as coceiras. As coceiras, elas não diminuíram. Ou melhor, dizendo, as coceiras, elas não pararam. Elas continuaram.
Porém, elas diminuíram. Não estavam com aquela intensidade que estavam no começo. Então, vamos dizer que ela estava controlada. E aí, quando chegou no sábado, gente, a coceira voltou com tudo. Parecia uma coisa. Foi eu sair do hospital que a coceira voltou. Uma coceira, a coceira voltou. E tava mesmo assim, domingo eu estava lá plena pra fazer o meu chá de bebê. Então aí eu fiz o chá de bebê no domingo e tudo, deu tudo certo. Por ser o Dia das Mães, infelizmente muitas pessoas não conseguiram ir. E aqueles que foram ficou um pouquinho, mas logo depois eles foram embora. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. E aí quando foi